Bom dia, destemidas. Mais um dia de live. Hoje nós vamos falar sobre como podemos vencer os medos de ser enganados por profissionais sem ética. Nós vemos o quantas e quantas mulheres passam a gestação. Bom dia para quem está chegando. Quantas mulheres passam a gestação com um determinado profissional. E aí, o que acontece? No meio da gestação, ela descobre que aquele médico não vai fazer o parto natural dela. Algumas só descobrem no terceiro trimestre. Eu fiz uma enquete ontem e a enquete, o resultado deu que a maioria das pessoas mudam de profissionais ali no segundo trimestre. Mas, gente, é muito comum nós vermos profissionais que conseguem, isso é sem ética, né? Conseguem enganar as suas pacientes até o finalzinho ali da gestação. E quando a mulher chega para falar a respeito do parto, a respeito de como ela quer aquele parto, o profissional acaba empurrando ela, falando: vamos conversar sobre isso mais tarde, vamos conversar sobre isso em outro momento. E aí o que acontece? Quando ela entra em trabalho de parto, o profissional já não atende mais, ela tem que ir para o plantão. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sejam muito bem-vindas à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre o que a gente pode conversar com esses profissionais, o que a gente pode falar com esses profissionais, para que a gente entenda o quanto antes quem são esses profissionais e como a gente pode, quem sabe, pensar em mudar ou extrair desse profissional se de fato ele é o profissional que você deseja para o seu parto, que você deseja para o seu nascimento. Então eu quero te convidar a mandar essa live para aquela amiga que está grávida, que está com GO super fofinho e que acha que vai ter o parto natural ali com aquele GO, ou para aquela mulher que já tem a certeza de que ela vai ter uma cesariana agendada e que ela precisa, ela já, por conta dos medos, por conta da história dela, ela já quer uma cesariana agendada. Manda essa live, porque nós vamos falar sobre parto amanhã e depois. Então é importante que essas pessoas estejam ali atentas para tomar as melhores decisões. Eu não quero tomar decisão por ninguém, e nem quando eu sou doula ali acompanhando os casais, a gente não toma. Quem toma as decisões são os próprios casais, né? São eles, baseados em toda a informação que a gente passa, eles tomam a melhor decisão ali para a família. Hoje eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo, então a nossa live vai ser um pouquinho mais rápida. Então, se você tá com pressa aí, hoje vai ser um bom dia para ficar com a gente aqui até o final. E antes da gente começar a falar sobre esse assunto, envie o aviãozinho, compartilhe com as pessoas, tá bom? E eu queria ler com vocês 1 Tessalonicenses 5:21. Examine todas as coisas, retenham o que é bom e abstenha-se de toda forma do mal. Aqui fala sobre os falsos profetas, mas isso pode se aplicar à nossa vida quando a gente está escolhendo o profissional para nos atender, né? Quando a gente quer buscar profissionais, eu não sei vocês, obviamente que a gente não consegue tantos profissionais cristãos que estão alinhados com a nossa visão de mundo, com a nossa cosmovisão, com as nossas crenças, com os nossos valores. Então, o que a gente pode fazer para escolher um profissional dentro do contexto que a gente vive? O melhor, às vezes você não vai ter tanta opção, porque você vai escolher um profissional pelo plano de saúde. Então, como identificar esses profissionais para que você consiga prosseguir ali na gestação com bons profissionais? Então, aqui essa palavra fala da gente reter o que é bom, o que não for, a gente lançar fora. A gente precisa entender quem é aquele profissional. Então, a primeira coisa que eu vou falar aqui foi uma das coisas que na época do período eleitoral eu fui meio que boicotada aqui por uma galera da humanização do parto, porque eu levantei uma questão polêmica. E como aqui eu sou muito autêntica no que eu acredito, eu sou muito autêntica no que eu falo, eu gosto de mesmo que eu vá contra as narrativas, eu gosto de sustentar aquilo que eu acredito, porque a Bíblia é a minha referência, e se tem algo que vai contra aquilo que a Bíblia diz, né? Quando a gente tem uma cosmovisão cristã, a nossa visão de mundo, ela está ligada diretamente com o que a palavra de Deus diz. Foi o que nós trabalhamos esses dias. O que é a maternidade na cultura secular e o que é a maternidade na cosmovisão cristã.
São coisas, são perfis completamente diferentes. E assim também se trata quando a gente vai buscar por profissionais. Por mais que esse profissional não seja cristão, quais são os princípios que esse profissional defende? Por exemplo, para mim é incoerente, e aí eu já vou colocar como opinião minha, vocês fiquem à vontade para que essa opinião seja sua ou não. Eu gosto do debate, eu gosto de ampliar o entendimento, porque eu acho que muitas vezes a gente é levado pelo que todo mundo diz e cabe essa reflexão. E uma reflexão que fica é: como que eu vou deixar a minha gestação, o meu bebezinho que está na minha barriga, confiar ele a um profissional que descaracteriza o valor do ser humano? Mas como assim, Nathalie? Descaracteriza o valor do ser humano? Sim, profissionais que defendem o assassinato de bebês na barriga. Sim, profissionais que defendem o aborto em si. Eu, Nathalie, acho meio incoerente como que alguém pode, porque a maioria das pessoas, gente, que defendem o aborto, e eu não vou falar em todos os casos, porque eu sei que é um tema polêmico, mas as pessoas que defendem, elas geralmente, quando você parte para conversar com essa pessoa, ela é alguém que vê o ser humano ali, que já é para nós, já é um ser humano, porque lá em Salmo 139 fala que antes mesmo de tecer no ventre materno, o Senhor já tinha os dias contados. Então, quando a gente vê esse versículo, a gente entende que na concepção o Senhor já tem propósito para aquela vida. E aí, entrar em termos muito polêmicos sobre bebês que morrem durante a gestação, eu não vou entrar nesse bebês, mulheres que perdem o bebê ali no primeiro trimestre, eu não vou entrar nessa questão hoje, tá? Porque nosso tempo tá limitado. Vou falar especificamente dessa questão da descaracterização do valor da vida humana. Então, alguém que enxerga o valor da vida humana como pequeno no início da vida, será que é uma pessoa que vai valorizar de fato aquilo que você acredita, ou ela vai valorizar o que ela tem como referência científica? Isso é algo para vocês pensarem, tá? Então, quando eu lancei aqui uma enquete na época da eleição, né, que foi sobre: você contrataria profissionais que declaradamente são a favor do aborto? É um ponto para vocês pensarem novamente, porque é uma pessoa que vê não como uma vida ali, mas como um mutuado de células. E para mulheres que querem muito gerar, para mulheres que são femininas, que são sensíveis ao gerar, não é um mutuado de célula, né, minha gente, ali no ventre. É uma vida humana que já tem um propósito e já tem um destino. Jeremias 1,5 fala sobre isso. Salmo 139 fala sobre isso, que o Senhor já tem os nossos dias contados antes mesmo de nós virmos à existência. Então, o valor humano para nós que somos cristãos, para nós que temos uma cosmovisão cristã, e eu falo por mim porque é a visão que eu tenho, o valor da vida humana começa na concepção. Então, essa é uma questão que você pode refletir a respeito do profissional que você vai contratar. Seja doula, seja enfermeira obstetra, seja obstetra. Qual o valor que aquele profissional defende? Porque muitas das nossas decisões, elas têm uma relação íntima com os nossos valores e a nossa missão e os nossos valores pessoais. Então, essa é uma coisa que a gente precisa refletir quando estamos escolhendo um bom profissional. Muitas mulheres chegam e falam: ah, mas ele quis fazer assim no final. Mas no começo você não começou a reparar se ele te ouvia? Se ele parava para entender o que você de fato queria ou se ele fugia, né? Então, quando a gente parte desse pressuposto, infelizmente não temos tantos profissionais cristãos que defendem valores cristãos. E às vezes nós até temos, porque eu convivo com esses profissionais há 7 anos, conheço muito profissionais cristãos que defendem realmente os valores bíblicos e conheço os profissionais que são cristãos, mas que defendem pautas do politicamente correto ou que não se posicionam como cristão e defende a sua fé. Então temos de todos os tipos. Mas você pode buscar discernimento em Deus para escolher melhor esse profissional. Uma técnica que eu uso é: Senhor, abra os meus olhos, aumente os meus sentidos, para que eu consiga interpretar o que os meus olhos não conseguem ver. Então, aumente a minha sensibilidade para entender se esse é o profissional que eu gostaria de que me acompanhasse ou não.
Quando nós nos posicionamos em oração, nós conseguimos ter acesso de Deus a coisas que outras pessoas não teriam. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês e vou compartilhar algumas perguntas que você que está grávida ou você que ainda vai gerar pode anotar para fazer para esses profissionais numa primeira consulta. Eu engravidei, quando eu engravidei, eu vou falar com vocês tomando meu café, tá, gente? Porque eu ainda não tomei café. Quando eu engravidei, eu já tinha uma meta da minha vida que eu queria engravidar com 25 anos e com 27. E pra glória de Deus, foi com 25 e 27 que eu engravidei. 25 anos eu engravidei da minha filha, primeira filha, Emily, hoje tem 9 anos. Quando eu engravidei dela, eu estava com a minha mentalidade completamente corrompida pelo feminismo, minha gente. Apesar de ser cristã, apesar de ser filha de pastores, apesar de ter casado com um rapaz cristão, a minha cabeça era cabeça de feminista, no sentido de aquilo que a gente falou na primeira live. Então, se vocês ainda não assistiram as lives anteriores, a gente sempre vai estar conectando um assunto ao outro, porque é um conjunto, né, de medos que muitas vezes cercam as mulheres ali quando querem engravidar ou quando quando estão gerando. Quero aproveitar a pausa para te pedir para enviar essa live para alguma amiga que precisa ouvir sobre isso, que às vezes está sendo enganada pelo profissional que está sendo acompanhado, que ela está sendo acompanhada. Então, aproveite aqui o aviãozinho e compartilhe para que essa voz, né, essa mensagem chegue e alcance mais mulheres. Então, eu ainda estava com a mente cauterizada, tá? Eu vou salvar a live sim, tá bom, Tayana? Pode ficar tranquila. Então, quando a gente parte desse princípio, a gente tem que investigar novamente como a nossa mente está condicionada. E muitas mulheres entram para a maternidade com pensamento feminista. E, gente, o feminismo, ele é um movimento de libertação sexual. O movimento não é para fazer a mulher ser igual ao homem. É para ter liberdade sexual, é para a mulher ser supremacia da mulher em direito, não apenas em direitos, mas é meio que tornar a mulher um homem, tá? E quando eles falam de tornar a mulher um homem, praticamente, é tirar o útero dela, porque o que nos faz diferente dos homens é os nossos órgãos reprodutores, né? É o que nos faz, além das nossas inúmeras características diferentes. Então, é uma pauta que é contracepção, a favor do aborto, a favor das famílias desconstruídas. Então, são valores que chocam quando a gente lê a Bíblia. E eu, com a minha cabeça, eu tava assim, não, quero ter filho não quero sentir dor. Não, ok, eu vou ter minha filha, mas eu vou voltar a trabalhar, vou fazer isso, isso e isso, não quero sentir dor, então vou contratar um médico que faça minha cesariana agendada, eu quero ir maquiada, eu quero, não vejo problema nisso, tá, gente? Mas tô falando na minha versão. Quero ir maquiada, não sei se eu vou amamentar, porque amamentar dá trabalho. Então, essa foi a mentalidade que eu entrei na gestação. Quando eu fui fazer meu enxoval, gente, eu comprei inúmeras chupetas, eu comprei todo tipo de mamadeira que vocês imaginarem. Eu já tinha na minha cabeça que eu tinha que usar cinta para eu não ficar com a barriga mole. Enfim, eu tava mais preocupada com o meu desempenho, né, com o externo, do que em trabalhar o meu interno, porque eu precisava olhar para quem eu sou e os valores que eu estou construindo no meu legado, muito mais do que o externo, né, o quanto eu iria engordar, o quanto meu corpo iria ficar, entre aspas, feio, aquela criança não vinha para me trazer uma aceitação social, porque eu casei, eu tinha que ter filhos. Então, são questões que, se a gente para pensar, a gente precisa... E quando a gente vai conversar com outras mulheres, é meio que isso que a gente precisa analisar. Qual a cosmovisão dessa pessoa? Será que a cosmovisão dela é uma cosmovisão feminista? Porque se for, tudo isso vai ditar a escolha dos profissionais, vai ditar as próprias escolhas como mãe e etc, tá? Então, a minha cabeça era essa. E aí, eu já tinha uma ginecologista obstetra que me acompanhava desde que eu me casei. E essa ginecologista, eu via que o consultório dela era sempre cheio, mas nunca via mulher parindo assim. Continuei com ela até 34 semanas. E aí, o que me fez mudar de obstetra? Estudar. Então, a melhor plataforma, né? A ponte para você fugir de profissionais sem ética, a primeira delas é o estudo.
é a desconstrução, se existe, né, uma cosmovisão que seja divergente daquilo que você acredita. E também a informação. Com informação, você tem sim argumentos para saber se aquele profissional, ele vai ser um profissional que vai cumprir com aquilo que você deseja, vai atender às suas expectativas ou não. Então a informação é muito importante. E eu estudei, gente, como nunca antes eu estudei na minha vida. Eu falo que eu não me formei doula 1 ano e meio depois que eu tive minha filha. Eu me formei doula quando eu tava gerando ela, porque as informações que eu estudei na minha gestação foram maiores do que as que eu recebi no curso de doula que eu fiz. E é por isso que eu quis trazer um curso tão amplo, que é o meu curso de formação de doulas, para suprir aquilo que os outros cursos eu vejo que eles ficam defasados. E o curso que eu fiz era muito simples, era de um final de semana. E eu passei 9 meses estudando muito e decidi por trocar de obstetra quando eu parei para perguntar, olha aí a pergunta, quantos partos aquela médica tinha feito natural. E se ela cobrava, né, ali para fazer cobrava uma taxa de sobreaviso, né, dela ficar à minha disposição quando eu entrasse em trabalho de parto. E ela falou que 90% dos partos dela eram cesariana. Então, por aí, eu já meio que fugi. E os que eram partos naturais, ela tinha uma taxa que ela cobrava de disponibilidade. Que eu não acho errado, gente, de verdade. As pessoas ficam falando muito mal dos profissionais que cobram para atender, mas eu sei o que é deixar meus 2 filhos, acordar eles de madrugada às vezes para levar em outro lugar para acompanhar parto. Eu sei o que é, às vezes eu vou colocá-los para dormir, eles não vão me ver acordar, porque eu estou em parto. Então assim, valorizem os profissionais do parto, porque a gente entrega muito, nossa melatonina que não funciona como os outros, porque a gente trabalha de madrugada, porque a gente, por exemplo, eu não posso programar meu Natal e meu Ano Novo, porque eu tenho um bebê para nascer a qualquer momento. Então eu tenho que andar com a bolsa no carro, eu tenho que avisar os meus filhos que a qualquer momento eu vou precisar sair. Então valorize os profissionais do parto que de fato vocês forem contratar, sabe? A gente valoriza tantas coisas e quando se trata de algo tão importante que é a chegada de um filho, que é a forma como aquele filho vai nascer, a gente acha que não pode fazer um aperto para conseguir, que a gente não pode. Às vezes tem gente que busca empréstimo para colocar silicone, sabe? Aí você não pode pegar um empréstimo para fazer um empréstimo, enfim, buscar recursos para você ter bons profissionais no momento tão importante que é a chegada do seu filho. Então fica aí também uma reflexão pra gente. Agora vamos, e aí o que aconteceu? Eu peguei e mudei de profissional. Só que o tanto que eu estudei, gente, me levou à seguinte conclusão: eu não me sinto segura no hospital. Era a época que estava começando a humanização do parto. Eu não tinha ideia de quais profissionais queriam atender o meu parto ali no plantão, apesar de eu contratar um obstetra, porque eu contratei na época a obstetra a obstetra que tinha mais conceito em relação a parto humanizado em Brasília. Ela era uma das únicas que fazia parto domiciliar, então ela era uma pessoa que estava assim realmente no top 1 aqui em Brasília para partos humanizados. E aí, na época, eu e meu ex-marido, né, o pai dos meus filhos, que eu sou divorciada, né, se você tá aqui e não sabe, eu e o pai dos meus filhos, que foi super participativo durante toda a gestação, parto, pós-parto, não tenho nada o que reclamar dele nesse sentido, a gente optou por abrir mão dos nossos sonhos, né, de viagens, de outras coisas pra gente conseguir bancar o nosso parto. E com esse excesso de estudo, eu cheguei à conclusão de que eu não me sentiria segura no hospital. Que eu me sentiria mais segura na minha casa, porque eu conseguiria controlar o que estava acontecendo. Os profissionais que estariam, as pessoas que eu queria que participassem do nascimento da minha filha. E eu tinha um contexto de uma gestação de baixo risco. Então, eu não tinha nenhuma diabetes gestacional, não tinha risco de pré-eclâmpsia, não tinha nenhuma intercorrência na gestação. Então, eu podia estar habilitada para ter um parto domiciliar. E só é habilitada a partir de 37 semanas, porque pode ser que ali no percurso haja uma diabetes gestacional ou algum tipo de intercorrência. Então, só quando você passa da data de prematuro que você consegue ter segurança para ter um parto domiciliar. E foi o que eu escolhi. Então, eu fui assertiva, porque eu identifiquei que aquela médica não faria o meu parto, apesar dela ser maravilhosa, dela ser fofinha, dela ser atenciosa, dela atender plano de saúde, ela não faria o meu parto do jeito que eu queria.
Então, ao invés de me submeter a uma médica que poderia me fazer inúmeras intervenções, eu escolhi uma médica que eu já sabia desde o começo que seria humanizada, tá? E me atenderia com esse olhar que eu queria no parto. Então, vamos para as perguntas. Se você tá com um caderninho aí para anotar, o que perguntar para um profissional de saúde, tá? Que você vai contratar para acompanhar a sua gestação. Então, se você ainda tá querendo engravidar, é importantíssimo você fazer essa triagem antes mesmo de engravidar. Porque esse profissional vai ter um olhar sobre como preparar o ambiente para o seu filho ser gerado. Isso é muito importante. Ninguém vai se mudar para uma casa que tá caindo pedaço, cheio de mofo. Quando você vai se mudar e vai entrar numa casa, você quer uma casa reformada, uma casa limpa, uma casa que tem uma pintura. Assim é o ambiente que a gente vai receber o nosso bebê, né? Qual ambiente você está gerando? E eu vou falar sobre isso em detalhes na aula inaugural no dia 15, na inaugural do meu curso, que é dia 15 e é gratuita, tá? Eu vou deixar aqui o link para que vocês não percam de vista, porque essa aula inaugural eu vou falar em detalhes sobre essa questão do ambiente, Destemida, do ambiente que você está gerando o seu bebê. Vou deixar fixado aqui, tá? Doula na Missão /Destemida. E a aula é gratuita, será no dia 15, tá bom? Então, o que perguntar para o seu profissional de saúde, para o seu potencial? Primeira coisa que você tem que fazer é pedir recomendação de parentes. Mas faça a recomendação não com aquela sua amiga que agendou a cesariana ou que meio que foi enganada pelo médico. Faça uma busca ativa, sabe? De qual profissional, que profissional é esse? Vai no Instagram dele. Vê as pessoas que ele segue, vê que tipo de postagem ele faz. Será que aquele tipo de postagem condiz com o que eu acredito? Condiz com os meus valores? É importante você entender isso. Pesquise ali no Google se ele tem estrelas, quantas estrelas tem, qual é o review que as pessoas falam sobre ele, sabe? Vai no consultório, converse, quando for fazer uma consulta de entrevista, converse com as pacientes, pergunte há quanto tempo elas estão sendo acompanhadas por aquele médico, tá? No dia quando você marque antes, cara, se você tem a chance de buscar isso antes de engravidar, melhor. Mas se não tem, marque uma consulta antes. Não fique preocupada de, Nathalie, tá muito tarde para mudar de obstetra. Não, sempre há tempo, tá? Para você buscar um bom profissional. E, gente, quando eu falo sobre um bom profissional, é na perspectiva do que você acredita que seja um bom profissional. Teve uma doulanda minha, que eu acompanhei à distância, né? Eu faço atendimento online, educação perinatal online. E ela tava com o médico que era cristão, que ela achava maravilhoso, que orou pelo bebezinho dela ali, pelo bebê que tava do lado do bebê dela, assim, quando nasceu, e aquilo comoveu o coração dela. Só que o médico queria empurrar ela para uma laqueadura no segundo filho, que antes era contra o código de ética profissional. O médico não pode empurrar uma laqueadura, fazer uma cesariana para fazer uma laqueadura ali intraparto, até porque a mãe tem alguns meses ainda para pensar se ela quer aquela laqueadura ou não. É você esterilizar o seu corpo, não é de um dia para o outro que você decide isso. E o médico queria empurrar. Ela teve um parto natural no primeiro filho e ela estava cogitando ter uma cesariana no segundo para fazer uma laqueadura. E aí eu me pergunto, realmente ele estava observando os princípios cristãos? Será? É uma coisa que a gente tem que questionar. E eu perguntei isso para ela. Eu fiz ela se questionar, será que esse realmente é um bom profissional? Será que realmente é o momento de você fazer uma laqueadura com o segundo filho? É algo para você pensar. No final das contas, ela optou por continuar com esse médico e ela foi para uma cesariana, como eu já tinha cantado a pedra. Eu já sabia que esse médico não iria fazer o parto natural dela. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente precisa analisar. Não é porque ele é cristão que ele é fofinho. Eu tenho um relato de uma aluna minha que era da Nova Zelândia, ela teve 3 cesarianas e ela conseguiu um parto natural no 4º filho, tá? E tem um relato de parto dela. Eu acho que até vou chamar ela pra gente estar semana que vem falando sobre vencer o medo de ter um VBAC. Eu acho que vale muito a pena a gente ter esse tema. Ela teve um parto natural depois de 3 cesarianas e as 3 cesarianas dela, quem fez foi o médico da igreja dela, que orava antes da consulta, mas que enganou ela. E que ela sofreu com esse engano durante tanto tempo.
Então, assim, é algo que a gente, não é porque o médico é cristão que ele segue os princípios que você acredita. A gente hoje vê o mundo, Brasil é o exemplo disso. Olha quem nós elegemos. Nós não, porque eu não votei nele, né? Mas olha quem o Brasil elegeu. Entendeu? Então, esse tipo de coisa a gente precisa analisar, a gente precisa entender. Então, pesquise sobre esse seu médico. Que tipo de coisas ele defende? Que tipo de profissionais ele segue? O que as pessoas estão comentando ali nas fotos dele no Instagram? Pesquise esse médico, tá? E algumas perguntas legais que você pode fazer pra gente finalizar é: quantos partos você já realizou? Pode perguntar para esse profissional numa consulta. Quantos partos você já realizou? Quanto tempo dura as suas consultas pré-natais? Vocês estão anotando? Medo de acabar indo para o cesariano por falta de profissionais. Olha, Mariana, às vezes, quando a gente não encontra profissionais, o melhor que a gente pode fazer é se abastecer de conhecimento, contratar uma doula mesmo. Se não conseguir uma doula, buscar conhecimento para ir para o hospital já parindo. Assim, e parir pelo plantão. Às vezes é o melhor do que ser enganada realmente e ir para uma cesariana desnecessária. Porque realmente, gente, a gente precisa orar para que Deus levante mais profissionais nessa área, mais médicos obstetras que tenham esse coração, mais enfermeiras obstetras que têm todo o potencial de fazer um parto e que muitas vezes são deixadas de viver isso dentro dos hospitais por conta de um ego, né, entre um e outro. Então a gente precisa realmente de uma reforma aí dentro dessa questão dos profissionais e buscar profissionais segundo o coração de Deus, orar para que o Senhor levante profissionais segundo o coração dele. E você que está gerando, seja essa mãe que cria filhos para que eles representem o reino onde quer que eles estejam, seja na medicina, seja no governo, onde quer que eles estejam, entendeu? Seja essa mãe, tá? Ó, por pressa da médica, olha aí. Então, é realmente importante, Mariana, você tá estudando, você tem um tempo ainda, sabe? Se preparar, se informar, munir de todas as informações, ter esse acompanhamento, essa instrução, para que não seja enganada. E coloque isso em oração, sabe? Faça uma pauta de oração e coloque: Senhor, eu não quero ser enganada, abra os meus olhos, separe os profissionais que vão estar comigo no parto. A gente não recebe as coisas do nosso Pai porque a gente não pede. Porque a gente não pede. A gente tem que ser específico nas nossas orações. Anote isso e peça ao Senhor para que Ele te direcione, inclusive no hospital que o seu bebê vai nascer. Quantas mães não perguntam para o Senhor qual o ambiente que o Senhor quer que meu filho nasça? O Senhor quer que ele nasça em casa? O Senhor quer que ele nasça no hospital? O Senhor quer que seja esse profissional ou não? A paz do Senhor tem que guiar as nossas decisões, mas a informação é extremamente importante, tá? Vocês querem que eu fale? A médica precisa fazer na consulta pré-natal? Olha, uma dica, hoje eu não vou conseguir porque a gente tá com tempo limitado, mas olha, eu vou anotar aqui o que precisa fazer numa consulta pré-natal, precisa fazer, pra gente colocar pra semana que vem, pode ser? No pré-natal. Eu vou, enfim, no curso eu trago essas instruções, né, de quais são os exames, de quais são, o que um médico precisa cobrar de vocês na primeira semana, primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, mas eu posso trazer uma forma mais geral pra vocês na semana que vem. Tá bom? Se vocês compartilhem a live pra gente ter mais pessoas semana que vem também. E aí a gente pode falar sobre esse assunto também, tá bom, Dani? Na próxima semana. Quanto tempo dura as consultas pré-natais? Quantos médicos trabalham na sua clínica e há quanto tempo eles exercem a medicina? Se no dia do meu parto o senhor não puder me atender, quem é o médico que vai poder me atender? É importante fazer essas perguntas, porque será que o outro médico, ele de fato, ele compartilha do que vocês acreditam? É importante saber. Quais são as chances de você estar no dia do meu parto? É uma boa pergunta, né? Qual a porcentagem de cesarianas entre todos os partos que o senhor já... Cesarianas realmente indicadas, o senhor já... Ou a senhora, né? Enfim, a doutora já realizou. Quais são os casos que a doutora leva para uma cesariana de emergência? Quais são os principais casos, assim, históricos que a doutora leva para a cesariana de emergência intraparto? É importante. Quais os hospitais a doutora atende? Quais desses hospitais eles são favoráveis ao parto natural? É uma boa pergunta. Você se sente confortável em trabalhar com uma doula? Gente, pelo amor de Deus, anote essa pergunta.
Porque eu tive uma doulanda minha lá do sul, que ela só contou pra obstetra que ela tinha uma doula no dia do parto. Não façam isso, minha gente. Não façam isso. Não contem pra obstetra que vocês têm doula no dia do parto, porque isso pode dar um BO tão grande ali no centro obstétrico, no momento que vocês vão estar em trabalho de parto, que não tem nem o que ficar discutindo. Então, perguntem qual a opinião dela a respeito de doula. Se ela já trabalhou com doulas, se ela, enfim, tem referências boas de doulas, como que ela entende a doula como um método não farmacológico para alívio da dor. É uma boa pergunta também. E como ela... Foi a pergunta que eu fugi da minha médica. Ela não concordou com a doula e não acredita. Olha aí, ó. Olha a importância aí do testemunho. Não concorda com a doula. E a gente também tem que entender, gente, que muitos médicos, eles têm receio com as doulas, porque muita doula feminista acabou com a imagem da doula, né? De querer bater boca com o médico, de querer discutir com o médico, de não ter sabedoria. Eu sou formadora de doulas há quase 2 anos. E as meninas que formam comigo, elas sabem que uma das coisas principais que a gente fala é que toda autoridade foi instituída por Deus. E a gente tem que se submeter às lideranças, tá? E dentro de um centro obstétrico, o líder da equipe é o obstetra, não é a doula. Então a gente não tem que ficar batendo boca com o médico na hora do trabalho de parto. A gente tem que orientar o casal, conversar com o casal e conversar com o médico, não ficar discutindo com ele. Aconteceu algo comigo uma vez, eu fui pro plantão com uma gestante e ela acabou sendo indicada uma cesariana porque ela tava com pré-eclâmpsia e o bebê já tava com o coraçãozinho acelerado. Eu tive esse mesmo caso, tá? Com 2 gestantes. Uma contratou a obstetra e ela teve o parto natural, mesmo com esse histórico. E a segunda não contratou a obstetra, foi pro plantão e o plantão indicou uma cesariana. E ali no plantão a gente não tem muito o que fazer, tá, gente? O que a gente pode fazer é intermediar para que a cesariana seja o mais humanizada possível. E ele queria levar ela pra cesariana sem eu nem ter chegado no hospital. E ele simplesmente virou pra ela e falou assim, olha, a sua doula tem 15 minutos pra chegar. Quando eu cheguei, ele foi super hostil comigo no primeiro momento, nem olhou pra mim. Eu entreguei o plano de parto pra ele, ele sequer olhou o plano de parto, virou as costas e falou que ia preparar tudo pra ir pra cesariana, só que antes ele foi lá e virou pra minha gestante que já estava. Pense, ela se preparou pro parto natural, ela tinha acabado de saber que a filha dela ia pra uma cesariana, que ela iria pra uma cesariana de emergência com 38 semanas, tá? Então, super recente, por conta de uma pré-eclâmpsia. Ela estava nervosa, ela não tem família aqui em Brasília. Então, todo esse contexto pesou muito. Imagina como estava o emocional dela nesse momento. E aí o médico chegou para ela e falou assim, ai, desculpa destruir seus sonhos de ter um parto natural. Gente, eu não sou de discutir com o médico. E eu sempre busco ser muito harmoniosa. E da forma como eu tô falando com vocês aqui, eu tento falar com os médicos, porque eu respeito muito o papel deles dentro de um contexto que eles estudaram para isso. Eu olhei pro médico e na hora que ele falou, eu vi assim, na hora o semblante da minha gestante já tava caindo. Eu falei, doutor, o senhor não tá destruindo o sonho dela, fique tranquilo. O sonho dela é ter o bebê dela saudável. O sonho dela tá chegando, que é conhecer a filha dela. Então, independentemente da via de parto dela, o sonho dela não vai morrer. O sonho dela vai chegar e vai chegar bem, para ser abraçado, para ser acolhida e para ser amada pela família, que é a filha dela. Então, senão, não se preocupe que o senhor não tá destruindo o sonho dela. Gente, na hora que eu falei aquilo, mudou a chave. O ambiente pesado que estava... Logo ela retomou e realmente, opa, meu sonho não é ter o parto natural só. Meu sonho é que a minha filha venha com saúde, que ela venha saudável. E se o médico responsável optou por isso, por mais que não seja o que eu quero, isso não vai destruir, isso não vai me fazer menos mãe, isso não vai me trazer peso, porque o meu sonho é que minha filha venha ao mundo com saúde. E nesse momento o médico olhou para o meu plano de parto. E ainda falou para ela, é verdade, né? A via de parto, nesse caso, é o menos importante. O importante é a bebê vir com saúde, né, doula? E naquele momento, mudou completamente o ambiente, gente. O médico que estava super resistente a mim, dentro do centro obstétrico, a enfermeira não queria me deixar entrar. O médico, esse médico que não me queria, né? Foi lá e falou, não, a doula vai entrar sim, pode entrar, pode abraçar ela, pode acalmar ela, que ela tá muito nervosa ali na anestesia.
E esse mesmo, a gente orou antes de descer para o centro obstétrico e falamos, Senhor, que não seja a mão dele, mas a tua mão fazendo essa cesariana. Que essa bebê, ela seja recebida pelas tuas mãos, que ela seja tocada pela tua mão, Senhor, que os teus anjos estejam naquele lugar e que a equipe sinta a tua presença. Foi essa oração que nós fizemos quando nós descemos para a cesariana. E, minha gente, até Deus cuida de mim, do Kleber Lucas, o médico cantou na hora da cesariana. Foi super respeitosa, a bebê foi pro colo da mãe, usufruiu da Golden Hour ali no colo da mãe. A bebê só foi tirada do colo da mãe para fazer o pele a pele com o pai, porque a mãe teve reação à anestesia, então ela tava meio sonolenta e a gente achou melhor não amamentar naquela hora, porque ela tava meio sonolenta, né? E ela pediu, o pai fez o pele a pele, a mãe usufruiu ali daquele benefício. Ouviu a playlist dela, o médico me permitiu fazer o print da placenta na cesariana. Então, assim, tudo saiu conforme estava o plano de parto por causa de uma voz de comando, por causa de uma sabedoria que a gente teve ali na hora. Se eu fosse ficar discutindo com o médico na hora, eu perderia o feeling daquele parto. Entende? Então, muitos médicos, eles têm aversão a doulas porque eles lidam com doulas que não são sábias. E por isso que vocês precisam contratar doulas que têm sabedoria, que não vai ficar batendo boca, mas que vai trazer para você uma segurança emocional para passar por aquele momento. E é por isso que você precisa também ter informação, para que você saiba passar por esse momento de forma segura. A gente tem que tomar muito cuidado para não idolatrar a via de parto, que muitas vezes a gente idolatra, tá? Então, essas são algumas perguntas importantes que você precisa fazer, tá? E é importante que você sinta o feeling desse médico quando você fizer essas perguntas. Outras duas perguntas que eu acho importante fazer, que eu sempre lembro as minhas gestantes de perguntar para os seus obstetras se a minha bolsa estourar, quanto tempo o senhor espera para que eu entre em trabalho de parto? É uma pergunta relevante. Até quanto tempo? Ou a minha bolsa estourou, o senhor já quer ir logo para cesariana? Se a bolsa estourar e eu não entrar em trabalho de parto em tantas horas, e aí vai da segurança do médico. Estudos científicos dizem que a mulher entra em trabalho de parto em até 72 horas, mas ela não pode ficar em casa sem monitorar o bebê, né? Então, quanto tempo o senhor espera para começar uma indução? Como que é feita a indução? O senhor vai fazer a indução ou o senhor vai direto para cesariana? Que tipo de indução o senhor faz? É direto com ocitocina ou faz uso de misoprostrol antes? Então, entendem que são algumas perguntinhas que a gente pode fazer quando a gente tem o conhecimento. Porque se você estudar isso, você vai entender com quanto tempo de bolsa rota você pode entrar em trabalho de parto. O quanto é seguro ficar em casa quando a bolsa estoura. Será que a bolsa estourou, eu tenho que correr para o hospital? O que eu posso fazer para induzir o meu parto de forma natural antes de ir para o hospital? São coisas que você vai adquirir com conhecimento. E é por isso que eu quero finalizar na nossa live aqui, porque eu realmente preciso sair, ter uma consulta agora. Mas é por isso que eu quis fazer esse curso chamado Destemida. Porque eu vejo... sabe aquele curso... Eu brinquei ontem com as minhas moderadoras do curso de formação de doula. Eu falei, sabe aquele curso que eu gostaria muito de ter feito quando eu estava grávida? É o curso que eu quero gerar. Tem anos que eu tô gerando esse curso na minha cabeça e desejando passar informações de qualidade para as mulheres, mas eu ainda não tinha parado para botar no papel. Então, com a graça de Deus, nós conseguimos colocar esse curso no papel. E tá assim, gente, não é porque sou eu que tô fazendo, não, mas eu gosto de colocar a minha identidade. Você vê que eu dou muita informação aqui no Instagram, de pessoas que já estavam aqui no Instagram, que mexem com o Instagram, falando, Natri, você dá informação demais, você não deveria dar tanta informação. Mas eu gosto de passar muita informação, sim, porque eu acho que isso é extremamente importante, é a verdade que liberta. E no curso a gente vai falar desde a pré-concepção, de preparar o ambiente até o desenvolvimento do bebê ali nos primeiros 6 meses. Então a gente vai abordar todos os temas, é um curso que vai ficar grande e bem completo, então vai ficar aberto, né, para inscrição agora, dia 15 de dezembro vai ser a aula inaugural, tá aberta nesse link aqui, ó. Você pode ir lá e pode se inscrever para ter a aula inaugural, a primeira aula do curso, que a gente vai falar sobre o cuidado integral na gestação, que é como preparar esse ambiente para gerar um bebê, justamente porque a gente vê que tem lugares que não tem doulas, tem lugares que não tem doulas cristãs, por exemplo. E aí, como que eu vou contratar? Será que eu tenho conhecimento para contratar e conversar com essa profissional? Como que eu vou escolher um bom profissional? Será que eu sei a melhor hora de ir para o hospital? Como eu vou cuidar? Porque hoje em dia a gente está negligenciando o pós-parto. Como vai ser esse pós-parto?
Porque o parto, ele dura algumas horas, o pós-parto dura mais de 6 meses aí, né? Por que nós temos negligenciado o pós-parto? Como fica as emoções, a dinâmica familiar desse casal quando o filho chega? Então, tudo isso vai estar no meu curso Destemida, né? O Manual Bíblico da Gestação, Bíblia e Ciência. E se você quiser conhecer, vai lá, se inscreve. Ó, aqui o link. Na nossa aula inaugural é fechada, tá? Então, se você quiser convidar alguma amiga para participar, peça para ela se inscrever. Aqueles casais que são recém-casados, que falam, não, nem penso em engravidar, faz o curso, se prepara antes, você vai ganhar com isso. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para hoje. Um beijo em vocês, que Deus abençoe e até amanhã.